falar ao público, como falar também sós com Deus, é a gente conversar com o Pai. E aí a gente fica muito alegre por essa oportunidade, né? Porque quando a gente tem a intimidade com Deus, como eu falei para os irmãos, assim quando eu comecei a frequentar a igreja, e antes eu buscava mais do que agora. Eu teve um momento da minha vida que eu estava buscando mesmo, que estava tendo, ou seja, esses momentos diariamente, era direto, todo tempo, para onde eu ia, eu estava, ou seja, orando, porque eu estava sempre pensando em Deus. E nesses momentos, irmãos, Deus falou muito ao meu coração e me deu muita resposta de oração que ainda continua dando. Mas aí, nós sabemos que quando a gente começa com aquele bem fervoroso. Não sei se é que acontece comigo, com os irmãos, que nem já aconteceu comigo. Há momentos das nossas vidas que nós começamos a buscar, e a gente vai orando cada vez mais, e Deus vai falando com a gente, e Deus vai dando a resposta de oração. Então, e há momentos que a gente começa um pouco a, digamos assim, não a desistir de orar, mas começa um pouco a relaxar um pouco. Ou seja, e nós sabemos que a oração é falar com Deus, é falar com o Pai. Quanto mais nós falamos com o Pai, nós vamos ter, ele vai conhecer mais da gente, que ele já conhece, mas ele quer ouvir falar. E aí muitas vezes a gente relaxa um pouco, porque às vezes Deus não responde aquilo que a gente está pedindo. Mas para falar nesse tema de oração, é, eu separei que alguns homens que está escrito na Bíblia, que esses homens passaram por um momento difícil, mas eles eram homens que tinham uma vida de oração. E Deus respondeu a todos eles. Então, esse tema é um tema para que nós possamos, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, nós não viemos, ou seja, desistir de orar, que nós viemos perseverar em oração. E nós temos vários exemplos na Bíblia, tanto de homens que nem de mulheres, de oração, que Deus respondeu as orações de cada um. Mas como nós é só homens, nós vamos falar dos homens que tem alguns homens, né? Que tem na Bíblia que eles eram homens de oração. E para começar, a gente vai ler se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, até se algum dos irmãos quiser ler, não tem problema. Vamos ler o texto que nem está lá estava lá na coisa lá que eu coloquei. Hebreus 5, 7. Que Hebreus 5, 7, nós podemos aprender com Jesus. Hebreus 5, 7. Não sei se os irmãos... Mas diz assim, Hebreus 5, 7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua referente submissão. Então, meus amados, nós podemos logo, sem dúvida, em Jesus nós encontrarmos nosso maior exemplo de uma vida de oração. E nós sabemos que Jesus, ele era Deus, mas ele veio para nos ensinar e para nos mostrar que ele é um exemplo de vida para cada um de nós. E ele, como todos conhecem, mais do que eu, que ele falava sempre com o Pai. E orar não é nada mais do que falar com Deus, né? E ele sempre estava falando com o Pai. Então, e às vezes, quando eu comecei a minha caminhada, muitas vezes quando eu ouvia falar Jesus, ele vem, ou seja, as tentações que vinham contra ele, ele venceu, porque ele era obediente, e ele sempre falava com o Pai. E às vezes chegava a imaginar que não é porque Jesus era Deus, então
por isso que isso acontecia. Mas aí quando a gente se depara com os homens no Antigo Testamento, que eles passaram por grandes dificuldades, mas eles tiveram uma vida de oração e eles foram os vencedores. E se algum dos irmãos quiser até falar ou lembrar, fiquem abertos, porque nós sabemos que muitas vezes a gente se espelha em alguma pessoa ou algum da Bíblia, que às vezes a gente está passando por alguns momentos e a gente começa a ler a Bíblia e se apega com da Bíblia que aconteceu algo parecido e a gente começa a meditar ali e começa a orar e a gente vê que a gente consegue. Orando a Deus, Deus nos dá a vitória. Então fica, como é uma conversa, se algum dos irmãos quiser citar algum assim da Bíblia que tiveram os seus objetivos através das orações, fica aberto para qualquer um dos irmãos que quiser falar. Quem quiser falar, pode falar, meu irmão. Algum do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que o irmão pode dizer se foi homem de oração. Se algum dos irmãos quiser falar, Irmãos, eu gosto muito do servo de Deus, bem novinho, ele é bem atual, que é o nosso querido Paulo. Eu gosto muito do estilo dele. Um rapaz de oração, um rapaz que ensinava, um rapaz que tinha uma certa intimidade com Deus. E o que mais me chama a atenção é que ele era um perseguidor do Evangelho, um verdadeiro matador de crentes, de servos de Deus. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele viu o que era ter uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Deus, Deus só faltou aparecer para ele mesmo e dizer: olha, te ajeita e anda comigo, porque senão o negócio não vai ficar bom para ti, não. Aí ele entendeu como é que era a história, botou os pés no caminho certo e foi ser um pregador do evangelho. E aquela intimidade de ele estar preso com Silas ali na prisão, a gente pode dizer que, como no Ceará, moído de peia, que apanhou muito. E o que, que ele pergunta para Silas? Silas, mas como é que está aí a linguazinha, a bocazinha? Dá para louvar, dá para orar? E o rapaz, dá. Pois então, vai daí que eu vou daqui, vamos falar com Deus. E vocês, quando você sente aquilo, assim, você entrando dentro da história e vê o que aconteceu quando eles começaram a orar, que aquelas cadeias, houve aquele grande tremor. Aí você se imagina, meu Deus do céu, isso é o poder de Deus na vida de uma pessoa que tem intimidade com ele. É um grande exemplo que eu vejo na Bíblia, certo? Que foi o apóstolo Paulo. Não sei se vocês conhecem, tem outro para falar, mas eu gosto muito da história e do exemplo de Paulo. inclusive, irmão, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 17, Paulo incentiva a nós como cristãos a orar, que diz assim: orem constantemente. Então, Paulo, ele nos incentiva, não só nesse que eu estou lendo aqui nesse versículo, em várias partes de Paulo aqui que ele escreveu, ele nos incentiva a nós como cristãos a orar. Foi muito bem citado. Mas algum irmão possa citar outro, pode falar, fica à vontade, irmão. É uma conversa. O que eu falei para os irmãos, nós temos um professor aí, né? Apenas eu abri uma conversa para nós conversar a respeito de oração. E é mais algum que queira falar, pode ficar à vontade. Irmão, só dar uma palavrinha aqui, irmão Assis, rapidinho. A gente percebe aí, tá me ouvindo todo mundo? Ok. Eu estava pensando aqui agora, falando sobre homens de oração aí na Bíblia. A Bíblia está repleta de homens que oraram e que Deus ouviu a oração, né? Tanto no Velho como no Novo. Eu estava lembrando aqui que é como se houvesse sim uma diferença, né?
entre a forma de oração do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Porque no Velho Testamento a gente vê orações que, na verdade, são diálogos com Deus. É uma conversa mesmo com Deus, não é nem uma oração assim muito formal, né? Então, por exemplo, a gente vê o exemplo de Abraão, que quando Deus anunciou que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão está lá negociando com Deus, né? Mas se tiver só um, e tal, mas se é 40, aliás, o Senhor destrói, se é 30. E parecia assim, uma conversa tão assim, íntima, né? Que é como se fosse uma negociação com Deus ali, né? E aí você tem, por exemplo, a oração de Jonas. Eu estava lembrando aqui a oração de Jonas. Aqui, hoje, quando eu vi o tema aí, eu estava lembrando aqui da oração de Jonas. Jonas, o cara estava certo que ia morrer, porque foi jogado em alto mar. Que é o quê? O cara vai morrer, né? Então, ele foi certo que disse, não, pode me jogar no mar aqui, que ele estava querendo pagar pela desobediência dele, né? E de repente é engolido por um peixe. Muito bem, mas dentro da barriga do peixe também não havia garantia que ele ia viver, não. Ou seja, ele estava lá dentro da barriga do peixe, mas ele estava quase certo também que ia morrer, né? Mas como ele teve uma chance de orar naquele momento, ele orou ali dentro da barriga do peixe. Quer dizer, um local totalmente, né? Se você for pensar, rapaz, a gente ora em todos os lugares, mas dentro da barriga de um peixe, o cara lembrar de fazer uma oração ali, né? É interessante isso aí. Então, aí a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê o exemplo de Jesus, como você falou, né? Quer dizer, um exemplo de que a nossa oração deve estar sempre em harmonia com a vontade de Deus, né? Ou seja, no texto que foi lido aí, de Hebreus, ele fala que pela submissão dele, né? Ou seja, ele estava submetendo-se sempre à vontade de Deus, né? Em qualquer situação que ele tivesse de tentação ou de operar um milagre ali, ou mesmo na hora da morte, né? Ele deixa bem claro essa questão da vontade de Deus. Ou seja, todos os momentos que Jesus passou, ele queria realmente que as pessoas conhecessem Deus, né? Então, a oração, eu estava pensando sobre isso nesse instante, né? Quer dizer, será que tem alguma diferença entre o tipo de oração do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Parece ter alguma diferença nesse sentido, né? Porque Deus falava diretamente com a pessoa no Velho Testamento, né? E no Novo Testamento não. Aí agora a gente vê Jesus falando com Deus e dando um exemplo, né? Mostrando, ensinando como a gente deve orar. E a oração realmente, eu acho que ter hábito de orar, eu acho que tem muito a ver com relacionamento mesmo, né? Ou seja, quando a gente desenvolve relacionamento com Deus, a gente se habitua a sempre falar com Ele, né? A sempre colocar diante dele nossas petições, né? E o próprio Paulo, como você falou aí, né, orienta a orar e sem cessar, ou seja, a gente passa a perceber que é uma necessidade, né? Orar, quando a gente se aproxima mais de Deus, quando a gente investe nesse relacionamento com Deus, a gente vê que é uma necessidade, né? Orar sem cessar é uma necessidade. Amém, irmão. Muito bem relatado, muito bem explicado. Inclusive, o irmão falou em Abraão, ele conversava com Deus e ele era amigo de Deus, né? Na Bíblia Amigo ele de fala Deus. aí, até no Novo Testamento, em Tiago, quando eu tava, em Tiago 2 no 23, ele fala sobre Abraão, que Abraão era amigo de Deus. Tiago 2:23 fala assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então era uma intimidade que ele tinha com Deus. E eu acredito que, como esses homens do Antigo Testamento, como homem que nem nós, é, é, como eles tiveram a intimidade com Deus e foram abençoados por Deus, também eu acredito que nós também podemos ter essa intimidade com Deus. Quando nós começamos a orar
ou, digamos assim, orar sem cessar, começamos, quando nós, digamos assim, ficamos sempre pensando em Deus, que eu confesso para os meus irmãos, que teve um momento quando, aqui mesmo na Igreja Batista, teve um momento da minha vida, que eu estava numa vida bem dedicada mesmo a Deus. Principalmente que quando a minha esposa ela não estava indo. Então aquilo dali me fez eu aprender e me espelhar muito em Jesus. Porque às vezes acontecia algo que não era do meu agrado, mas aí o Espírito Santo falava comigo. Você também fez isso e eu lhe aceitei. Então e mudou a minha história. Então eu achei que aí aquilo me espelhava, que me dava um incentivo para mim conversar com ela e crendo que Deus também podia mudar a história. E assim aconteceu. Então, muitos momentos da minha vida, que eu me lembro até quando o irmão Globerto chegou na igreja, o irmão Globerto, nós vivia, ele pode ainda estar, mas nós vivíamos uma vida dedicada mesmo de oração. Eu nunca falei para os irmãos, mas tinha momento ali na igreja que, digamos assim, Deus falava no meu coração, até teve alguns momentos que Deus, eu buscando o Senhor, e aí eu pedi a Deus uma resposta. E através do pastor Eduardo, muitas vezes Deus falava através dele, dando a resposta da oração. Eu lembro uma vez que eu estava querendo uma resposta de Deus, pedindo a Deus uma resposta, e eu fui para a igreja. Bem rapidinho, é só para como a gente está com mais intimidade com Deus, que Deus responda. Aí eu fui para a igreja. E eu estava precisando de dar uma resposta lá no meu trabalho. E eu, quando cheguei na igreja, eu fui no banheiro. Aí lá no banheiro o Espírito Santo de Deus falou comigo. Se for para você dar a resposta lá, o pastor vai falar no seu nome em alguma parte do culto. Se o pastor falar alguma parte do culto, isso falando, o Espírito falando no meu coração, o pastor falar no culto, no seu nome, você pode chegar lá e dar a resposta que eu estava precisando de dar no meu trabalho. E eu lembro dessa vez que lá no culto lá começou e aí de repente na hora das ofertas, aí o pastor disse, irmão, assim você pode vir orar pelas ofertas. Irmão, nesse dia eu me levantei para orar pelas ofertas, mas só eu sabia como é que eu me levantei. Me levantei quase chegar lá me tremendo. Mas por quê? Porque eu vi que ali tinha sido a resposta de Deus. E ali naquele ali, no outro dia eu fui direto para o assunto que estava acontecendo lá e Deus me deu ou seja, Deus me deu a resposta naquela noite, mas só que eu já fui confiante nele. Mas aí é assim, irmão, resposta que a gente quando ora, Deus sempre dá a resposta. E foi por vários momentos. Então, se mais algum irmão quiser falar, irmão, pode, se quiser citar outro, pode falar, irmão. Fica à vontade, é uma conversa sobre oração. Irmão, a respeito de resposta de oração. Você falou isso aí, irmão Assis, e eu me lembro de um episódio e eu estava vindo trabalhar pela manhã e algo no meu coração, liga para o irmão fulano de tal para saber como é que ele tá. Aí, acho que o irmão Assis sabe dessa história. Liga para o irmão fulano de tal para saber como é que ele tá. Mas ele tá bem, mas eu vou ligar assim mesmo. Aí eu pego meu telefonezinho, no engarrafamento abençoado, ligo pro irmão. Irmão, como é que você tá? Você tá bem? Como é que tá as coisas? Como é que tá a família? Tudo bem? Irmão, rapaz, eu tô bem. Tava meio atribulado, mas já tô melhor, porque tava falando aqui com Deus e na mesma hora você me liga aqui, perguntando como é que eu tô e dizendo que vai dar certo e que eu tô orando por você. Aí eu digo assim, rapaz, mas não é Deus mesmo falando no coração da pessoa. A pessoa às vezes até duvida, a pessoa às vezes até duvida, mas não é. Deus, ele usa a pessoa, mandou a pessoa faltou dizer, até o engarrafamento colocou na minha frente para não ficar parado para ligar pro irmão. De manhãzinha logo cedo. Aí eu digo assim, rapaz, quando eu desliguei, eu digo, rapaz, Deus é Deus.
Às vezes a gente quer fugir do que Deus tem na vida da gente, do propósito de Deus, que nem Jonas, que foi parar na barriga de um peixe. Às vezes você duvida, não, como é que eu vou ligar aqui? Estou dirigindo. Aí, pega, aí depois tá aí um garrafamentozão para tudo, vai passar quase 1 hora aí parado, liga. Aí eu digo assim, é resposta de oração. Então, rapaz, a pessoa é fenomenal isso aí, fenomenal. É um tema muito maravilhoso. Irmão, essa pessoa foi eu, né? E é assim, irmão. Eu creio muito no poder de Deus na oração. E aí, tem vários na Bíblia que orou e tiveram resposta de oração. Tem, o irmão falou em Abraão, o filho de Abraão também, ele alcançou, ou seja, ele orou. É porque a esposa dele era estéril, eu creio que os irmãos conhecem a história, Isaac. E aí ele orou a Deus para que ela viesse engravidar. E aí o que a gente pode aprender é que demorou. Parece que parece que ele tinha 40 anos quando casou. E aí, com 20 anos depois, que parece que, se eu não me engano, com 60 anos, ele veio, a esposa dele veio ter um filho. Quer dizer, foi 20 anos de oração. Aí o que eu aprendo com isso é que às vezes a gente começa a orar, acha que Deus não vai operar, mas tudo é no tempo de Deus. Teve um momento que aí Deus operou, né? Que foi 20 anos. Nos ensina que a gente não pode se precipitar. Ou seja, perseverar em oração e não desistir de orar. Porque Deus, ele sempre nos dá a resposta. Tem também que uns 10 anos atrás, eu comecei a ler sobre oração, a ler e veio começando eu comecei a fazer uma caminhada, eu bem cedinho andando sozinho no campo, e comecei a imaginar nas respostas de oração, aí comecei a me deparar com as coisas que Deus já tinha feito, de Deus na minha vida. E aí, para que eu creio que todos aí são, digamos assim, incentivado em oração, mas para que a gente possa perseverar cada vez mais. E sempre é bom falar dos homens da Bíblia, de Jesus, e também das nossas vidas, das pessoas que a gente conhece. Porque aí a gente pode ver que não é só com aquelas pessoas da Bíblia, sim, também nas nossas vidas também. Com cada um dos nossos, comigo, com qualquer um dos irmãos, Deus também vai operar. E aí eu lembro, irmão, que uns 8 anos atrás, eu estava com meu irmão que ele foi desenganado pela medicina. E naquela época, Deus colocou no meu coração uma palavra, que até em Abacuque, que fala lá, parece que é Abacuque 6:3, do capítulo, versículo 3, capítulo 3, do versículo 18 em diante, se eu não me engano, que estava tudo se acabando, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo se acabe. Mas ele confiava no Senhor. E aí nessa época, eu me apeguei nesses versículos, irmão, e comecei a orar. E teve um momento que alguém da igreja ligou para mim, que era mais próximo da minha família, e Deus colocou no meu coração que ele não ia naquele momento. Teve um momento que teve um irmão meu que é da igreja, ligou para mim e disse assim, eu vou te falar uma coisa. Foi, não, sei que você está com fé, mas você não vai, você ficar empolgado tanto na fé que pode dar o contrário. E eu continuei orando. E para a glória de Deus, o meu irmão, ele passou 1 ano, seus 2 rins funcionar. E eu sempre ligava para ele, quando foi um dia, meio-dia, ele ligou para mim. Acontece que o médico foi para lá fazer a hemodiálise, os 2 rins parados, meu amado. E os 2 rins dele voltou a funcionar. O médico disse, algo raro aconteceu na sua vida. Seus 2 rins voltaram a funcionar. E está com 7 anos, se eu não me engano, que ele nunca mais fez a hemodiálise. Então, aí aquilo ali, quando a gente se apega, recebe a palavra de Deus, quando a gente recebe mesmo, eu creio, irmão, que acontece.
eu creio que acontece. Porque quando eu voltando na minha vida, pessoal, para cada irmão entender que não é só os personagens da Bíblia, não são as personagens da Bíblia, mas acontece nas nossas vidas. Quando eu falo que eu buscava mais ainda, eu era minha. Eu orava muito. Falava com Deus direto. Era, qualquer coisa eu saía do quintal e estava orando. E eu lembro que nessa época minha esposa não estava indo. E aí eu lembro que eu recebi uma palavra lá no nosso grupo de comunhão dos homens, né, na época, e o pastor falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquela palavra entrou no meu coração. E eu digo, se será salvo, se a salvação é algo de vitória. E eu sei que eu estou orando pela minha esposa, eu sei que ela vai para a igreja. Porque a salvação, se eu perseverar até o fim, com certeza eu vou ter vitória. No mesma noite, no outro dia de manhãzinha, a minha esposa, nós fomos para a igreja, a minha esposa aceitou, se reconciliou com Jesus. Então é uma palavra soltada, ou seja, vindo de Deus, se você se agarrar com ela, não tem para ninguém não, irmão, porque vem do próprio Pai, vem daquele que pode todas as coisas. Então, irmão, eu confio muito no poder da oração. Mas algum irmão, se quiser falar, irmão, pode citar mais outro, irmão. Amém, estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Gente, analisando, né, um dos homens de oração, assim, que eu vejo, assim, que tem muito destaque na Bíblia, é o Elias, né, o próprio Elias, o profeta Elias, né, que clama a Deus para que cesse ali a chuva por 3 e poucos anos, e não chove uma gota, nenhuma gota, né, por 3 anos ali, para que a justiça de Deus venha se cumprir ali. E depois o homem vai, ora de novo, e Deus manda chuva. Cara, tem até uma música, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Então, mas aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Foi o começo de um chuvaral medonho ali, que é uma resposta de oração. Então, a gente tem que entender que Deus ele responde às nossas orações, né? Lá em Tiago também fala, né? Que a oração de um justo tem muito efeito, gente, né? Tem muito efeito. Então, se nós buscarmos a Deus em oração, tivermos esse relacionamento, como o irmão Marley falou, né? De estar sempre querendo se aproximar. Wellington, você congelou, deve ter caído. Ele deve estar entrando de novo, porque ele congelou, ele deve ter caído e ainda não percebeu. Tá falando lá. Caiu. Caiu, viu, Wellington? Volta aí de novo. Cadê o homem? Tá de volta? Deve estar entrando de novo aí. Enquanto isso, pode ir conversando aí, Moacir. Deixa eu falar aqui, irmão, assim, aproveitar enquanto ele está voltando. Pode falar, irmão. Vamos lá. É um tema que eu gosto muito também, esse tema oração, né? E a gente estava falando uma vez com uma missionária que veio, que é da missionária lá em Minas Gerais, se não me engano, na Cristolândia. Ela veio dar uma palavra aqui na igreja, eu fui deixar ela lá no local onde ela estava. E ela falando sobre isso aí, assim, de orações sobre coisas mais simples que você possa pensar do dia a dia, né? Porque geralmente a gente espera que Deus faça coisas sempre grandes, né? Então a gente ora muito quando tem um problema grande, a gente está orando. Quando tem uma situação assim muito difícil, a gente vai orar. Mas às vezes coisas pequenas do dia a dia a gente não se lembra de orar, né? E ela contando lá que tinha uma jovem com ela lá ajudando lá no trabalho, lá no trabalho missionário. E, e aí teve uma ocasião lá que uma jovem pôs assim, que estava com muita vontade de comer sorvete. E ela foi e olhou para ela e disse: por que você não ora a Deus e pede para Deus mandar sorvete, para você comer sorvete, que você está com vontade? Fala com Deus se você está com vontade de comer sorvete. E ela disse que essa jovem orou e no outro dia apareceu sorvete lá para eles comerem lá. Então é uma coisa simples, né? Comer sorvete, né?
Eu tenho uma experiência quando eu era bem mais jovem, né? De acordar pela manhã. Então teve uma época aí que eu não tinha despertador na minha casa e eu tinha que acordar para um compromisso, e aí eu me lembrei de vou orar a Deus, para Deus me acordar naquele horário que eu tenho que sair. Tinha que acordar cedo na época, né? E eu orei e acordei exatamente no horário que eu tinha que acordar, que eu tinha pedido a Deus. E até hoje isso acontece quando eu oro. Se eu não tiver despertador, eu posso só orar a Deus que eu acordo naquele horário ali. Então, é uma experiência pessoal minha, né? Uma coisa também simples, que geralmente a gente não ora por isso. Geralmente você não ora para pedir sorvete a Deus, né? Mas assim, a oração é esse relacionamento com Deus. Cada dia que você vai tendo experiências com Deus, e você essas experiências que vai fazer você colocar diante de Deus qualquer coisa, e confiar que Deus está lhe ouvindo, né? Quando eu cheguei aí na PIB Planalto aqui, algum pouco tempo depois que eu estava aí, eu soube que eu percebi que Deus estava abençoando a igreja. Eu disse, rapaz, por que Deus está abençoando a igreja? Porque toda igreja tem seus problemas, suas dificuldades, mas por que Deus está abençoando a igreja? E aí, certa ocasião, eu vi o pastor anunciar que tinha uma oração 6 horas da manhã na igreja, aqui do Pipo Planalto Calcaia. Eu digo, 6 horas da manhã, os irmãos vêm orar. Eu digo, rapaz, eu vou vir um dia para ver isso aí, como é que é. E aí eu entrei de férias no meu trabalho e eu disse, esse mês de férias eu vou passar o mês todinho indo para essa oração 6 horas da manhã. E aí eu vim para a oração da igreja, quando cheguei lá, tinha 2 irmãos orando no primeiro dia. Eu digo, rapaz, 2 irmãos, pensei que tinha mais gente aqui orando, né? Mas tudo bem, vamos orar. Era o irmão Josué e o irmão João Cruz orando lá. Aí no outro dia eu fui, o mesmo 2 irmãos. E a semana todinha, às vezes tinha 3, que era o irmão Carlos, flautista. E esses 2 ou 3 irmãos é que estavam todos os dias ali, 6 horas da manhã, orando na igreja. Eu digo, rapaz, sabe uma coisa? É por isso que Deus tem abençoado a igreja, porque tem 2 ou 3 irmãos aqui, ou 4 irmãos orando todos os dias aqui. E com certeza essas orações estão fazendo efeito na igreja, né? Então, a oração é uma coisa fundamental para a nossa vida e para a vida da igreja, né? Uma coisa que eu às vezes eu me preocupo, e eu sinto falta às vezes, é que os cultos de oração, não estou falando da nossa igreja não, mas de um modo geral, as igrejas de um modo geral, às vezes a gente não dedica para orar no culto de oração. É tão pouco tempo de oração no culto de oração, ou seja, 10, 15 minutinhos ali para orar, e aí pronto, aí tem que ir para a pregação, para o louvor, e o tempo é tão curto para orar que às vezes tem irmão que não dá tempo nem orar. Às vezes é interrompido naquele momento ali porque tem que seguir a programação do culto, né? E houve uma época que eu tava muito assim, pensando sobre isso, e a gente estava ajudando a congregação lá no Metropolitano, no Picuí. Eu disse, irmãos, o culto de oração agora aqui não fazer só, eu dei a ideia, vamos fazer só oração mesmo. Vamos ver só orar, a gente vai chegar aqui e vai orar mesmo, aí todo mundo vai orar, passar o período cantando, louvando, lendo a Bíblia e orando, né? Então é isso, a oração ela é uma coisa fundamental para a igreja, né? E para a gente como pessoa, né? Como cristão, para a nossa vida cristã e para a vida da igreja é fundamental. Então, a igreja que não ora, ela não tem experiência com Deus. E o cristão que não ora não tem experiência com Deus. É isso aí, irmão Mário. Cadê o irmão Ed? Voltou? O irmão Ed voltou, irmão? Ele voltou. Irmão, ele tá funcionando o microfone? Eu sei que ele tá falando no chat aqui. Tá, só que a minha internet está sendo muito, eu devia ser casa. Mas nós vamos orar, porque nós somos homens de oração, para você ficar com a internet boa, para orar por todos nós pelos pedidos, tá certo? Não. Continuar, né, irmão? Então, meu amado, é isso, né? Tanto dentro da palavra de Deus, como com a vida de alguns irmãos, eu tenho aprendido muito, que nós sabemos que todos nós, eu creio que não só eu, mas nós somos resposta de oração. Porque se hoje eu estou na igreja, é porque alguém orou por mim. E eu acredito que eu não sei se é igual com os irmãos,
Mas eu sei de mim, se eu estou na igreja porque antes de eu ir tinha alguém orando por mim. Então nós somos resposta de oração. Então, que nós possamos estar sempre lembrando de Deus, ou seja, falando com Deus. Não é só aonde nós estiver, aonde nós for, antes de qualquer coisa, a gente está sempre lembrando, falando com Deus. E esse foi um momento que, quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber que eu estou precisando desse momento, ou seja, estou precisando de buscar mais. Eu estou precisando de orar mais. Porque aí, quando eu comecei a ler, ontem eu passei o dia todinho, de 10 horas até 4 horas da tarde, lendo a Bíblia e correndo. Quando foi à noite, até que eu durmo cedo, mas foi até 10h30 da noite. Mas, irmão, eu me senti tão gratificado, porque eu digo, rapaz, eu que estou precisando, eu que estou precisando de buscar, eu estou precisando de orar mais. Então, eu nem queria assim trazer a reflexão, porque eu não sei falar praticamente, e também eu falo pouco, e também momento que eu tinha antes com Deus. Deus começou a falar comigo, tá precisando, eu estou precisando a buscar mais. Então, irmão, eu tive muita experiência, assim, já tive um pouco tempo da igreja, mas tive muita experiência de resposta de oração. Eu acredito que cada um dos irmãos tiver bem. E nós vemos muitas mulheres e homens de Deus na Bíblia, eles tiveram resposta de oração. E no momento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos precisando de orar cada vez mais. Orar pela nossa família e orar pela vida do próximo. Porque eles oravam pelos outros. Também nós devemos orar também. E aí eu fiquei pensando que aí, se nós oramos pelo próximo, se nós for orar, e eu pensando, imaginação, eu pensando, eu falando, nós formos orar assim, que nem nós ora para um familiar nosso, por um parente nosso, eu acredito mais que Deus, ele vai agir mais, vai operar, porque muitas vezes nós oramos pelo irmão da igreja, mas nós não oramos, ou seja, não clamamos, da maneira que nós clamamos quando é um do próprio da nossa família, quando é um mais próximo da gente. E aí que a gente percebe que quando é um da nossa família, nós oramos com mais intensidade e Deus vai lá e opera. Então, aí me veio a lembrança de Pedro, quando estava preso, tinha a igreja orando por ele. A igreja estava toda orando por ele. E aí nós vimos o que aconteceu. Então, eu acredito que nem o irmão Mário falou, se a igreja, ou seja, no modo geral, clamasse mais, orasse mais, eu acredito que mais coisas de Deus iam acontecer ao povo de Deus. Então, como o irmão Mário falou, algo simples, que a gente ora, Deus dá a resposta. E é muito interessante, a gente se alegra. Mesmo sendo simples, mas vindo de Deus, a gente fica muito alegre. Então, que esse momento que nós tiramos hoje para falar sobre oração, é que nós possamos, eu creio que não só eu, mas eu creio que nesse pouco tempo, mas muito proveito, e eu creio também para a vida dos irmãos, que nós todos possamos, ou seja, ter aprendido e aprender com esses homens que tem na Bíblia, com esses homens de Deus que tem escrito na palavra de Deus, que nós possamos aprender tanto com as coisas que aconteceu com ele, com os testemunhos deles, que nós possamos também a nos incentivar a buscar Deus e nos incentivar cada vez a gente, digamos assim, a orar, a nos incentivar a orar, porque
Deus ele está sempre atento. Deus está com os ouvidos inclinados para nos ouvir. Então, que nós possamos ter hoje, ou seja, sair mais incentivado para que nós possamos sair hoje com mais, ou seja, sede, ou seja, de orar. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade, né? E espero que esse momento a palavra de Deus mais uma vez tenha falado aos nossos corações, não só o meu, mas o coração de cada irmão, porque como eu falei, para mim foi muito gratificante, porque quando eu comecei a ler a Bíblia assim intensamente, pensando que ia levar, eu vou ter que procurar ler aqui para mim levar para os irmãos. Só que aí, digamos assim, eu quebrei a cara, porque Deus falou comigo, é para você mesmo. Quem está precisando na realidade não é os irmãos, é você mesmo que está precisando. E eu não sei se é a mesma coisa com os irmãos. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos orar mais, porque com certeza Deus vai operar. Não só em nossas vidas, mas na vida das pessoas que tanto necessitam de oração. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu espero que o pouco que eu tenha falado, mas seja de proveito para algum dos irmãos ou para todos, né? Que nós possamos colocar, ou seja, oração em nossas vidas. Oração, falar com Deus. Ter intimidade com Deus. E ser amigo de Deus. Então, que nós possamos ter aprendido nessa noite, né? Então, fico com você, irmão Neto. Eu agradeço pela oportunidade. Amém? Amém, irmão Assis. Você é o meu Moisés atual, certo? Você disse que não sabe falar, é pesado de língua e tal, mas você é um exemplo para ser seguido. Eu me espelho muito em alguns homens dessa igreja. Eu não sou de origem batista, eu sou de origem pentecostal, certo? Mas eu me espelho em alguns homens. O meu pastor, eu vejo que é um servo de Deus. E você, irmão Assis, falando aqui na sua presença, para não falar pelas costas. Irmão Marden, alguns irmãos que não estão aqui. O irmão Wellington, que é um rapaz novo, mas a gente sente a presença de Deus, sente que é uma pessoa que gosta, que tem intimidade com Deus. Isso são exemplos de pessoas, de homens a serem seguidos. Eu me sinto privilegiado quando eu estou no meio desses abençoados. Quando alguém fala comigo que diz, irmão, me ajude, bote o link. Rapaz, eu me sinto assim, privilegiado. Olha, eu estou servindo a Deus e estou servindo aos irmãos que eu admiro, que Glória eu a Deus, tenho como exemplo. glória a Deus, glória a Deus. Só uma palavrinha aqui, irmão. E eu quero, para a glória de Deus, o que me incentivou a me dar essa coragem, claro que foi Deus, mas foi a reflexão que o irmão Hélio trouxe no nosso encontro passado. Que ele disse que os homens tinham que ter ousadia. E aquele que fosse chamado para levar a palavra, nem que fosse só um versículo, mas tivesse ousadia ali. Aí quando eu digo, rapaz, vai ser eu mesmo, essa ousadia que Deus vai me dar para mim. Mas foi através da palavra da reunião passada, né, irmão? Era isso que eu queria falar, mas não acrescenta aqui mais. Para você ver, rapaz, como fica. Uma hora e meia, 1h40 que a gente fica aqui, se a gente vier mesmo com o intuito de aprender, com o intuito de conversar, com o intuito de guardar, fica, tá certo? Você viu, você se espelhou numa palavra que você escutou numa reunião passada. O professor Wellington falou, poderia ser o professor Tiago, poderia ser outra pessoa que pregou, mas fica, se a gente participar, se a gente vier com aquela vontade, hoje eu vou mesmo para adorar a Deus, eu vou para aprender. Quem vai estar lá pregando vai ser o próprio Deus, não vai ser o irmão Assis, não vai ser o irmão Wellington, não. Eles vão estar sendo utilizados, Deus vai utilizar eles como instrumentos nas suas mãos. Aí se a gente vem com esse intuito, se a gente vem com essa vontade, meu irmão, é só correr para o abraço depois daqui. Eu estou aqui em Fortaleza, mas eu vou para Calcatinho. Irmão Matos, você quer falar mais alguma coisa, meu querido? Não, tudo bom. Bom demais. Glória a Deus por tudo, né? Você também é uma bênção, irmão Neto, viu? Você é a bênção de Deus. Deus tem cada dia usado você aí na obra. E glória a Deus por isso, porque quando a gente
é usado para abençoar os outros, para edificar o outro, isso é glória a Deus por isso, né? É motivo de muita honra e glória para Deus. Enquanto a gente dá tudo para Deus, é bom. Quando a gente quer pegar para a gente, aí pronto. Aí Deus, rapaz, tu não se acha muito, não. Tu desce do pedestal aí, porque senão vai dar errado. Meus irmãos, agora vamos abrir o espaço para os pedidos de oração, porque eu tenho certeza, como é uma reunião falando de oração, vamos agora colocar os nossos pedidos na mão do Senhor, porque o professor Wellington vai estar orando no final por todos os nossos pedidos. Amém? Amém. De oração aqui alguns irmãos aí que estão passando dificuldade financeira, né? Agora, nesse período, inclusive, tem aí uma demanda aí que foi passada para a gente aí de um irmão que está com dificuldades, né? E aí eu acho que é um bom motivo para a gente orar, para Deus não deixar faltar, né? Nada para os seus servos aí, nossos irmãos em Cristo, membros da nossa igreja. E, logicamente, tem muita gente que está passando por isso aí, esse momento difícil, mas meu pedido aqui para orar é pelos nossos irmãos aqui da nossa igreja que estão passando dificuldades. É verdade. O irmão Marden falou bem, mas existem várias pessoas que estão passando por necessidade. Mas a Bíblia nos orienta primeiro os domésticos da fé, né? Certo? Quem mais? Se ninguém vai, eu vou na frente. Eu peço oração, no mesmo sentido que o irmão Marley, para que Deus abençoe o povo dele, guarde, livre desse mal. Se algum dos nossos irmãos ou nossos familiares que venham a pegar esse troço, que seja algo ameno, que não complique, e continuo pedindo pelos nossos governantes. Eu creio que se Deus estiver na frente, vai dar tudo certo. Mesmo eles não querendo, eles achando que são eles, mas que nós possamos colocar eles nas mãos do Senhor. Nem que depois lá na frente eles, foi eu que fiz, mas a gente sabe que não foi Deus. Então vamos colocar esse povo na mão de Deus. Ele pode se exaltar e dizer, foi eu, mas a gente vai dizer, não foi, tá mentindo, foi Deus. É isso que eu peço, viu, meus amados irmãos? Amém. Moacir? Irmão, só lembrando de pedir pela saúde do irmão Neves, né? Tanto pela saúde que Deus venha dar a ele, ou seja, a saúde, e também a ele, se entendimento, não sei como falar, é porque eu conversei com ele hoje e eu percebi que ele não está querendo ir para o médico. Eu conversei com ele no privado, né? Estou conversando com os irmãos, porque todos são irmãos. E eu percebi que ele não está querendo ir para o médico. Eu perguntei se ele estava sendo medicado, mas ele mesmo está sendo medicado por si próprio mesmo, sem ser medicamento mesmo caseiro e um medicamento que a gente toma para uma simples gripe, né? E eu notei que ele não está querendo ir para o médico, né? Então, a minha oração é que Deus venha dar a cura dele. E se for necessário, é que Deus venha falar no coração dele que é necessário buscar ajuda médica, né? Então, a minha oração é nesse sentido aí. Para ele, que ele fica isolado para colar. Até eu falei, rapaz, irmão, apesar de alguma coisa, você fala para nós, porque nós estamos aqui para ajudar o próximo. Essa é a minha oração, o meu pedido de oração. Bom, Raimundo, pode falar, meu querido. Meu irmão, meu pedido de oração. Eu quero reforçar também, né, e o pedido de oração do irmão Marden, do irmão Assírio, do irmão Neto, que todos são fantásticos, né, o que a gente está necessitando muito. Também pela minha família, que seja alcançada pela graça de Deus, inclusive a minha, que aumente a minha fé. Quero pedir também pelo Ompidão, né, quero pedir também pelo meu pai e toda a minha família, que ele agora teve uma piorazinha de um AVC, que ele teve uma recaída, mas já está se recuperando, tem 90 anos. E a família fica aflita e tal, mas aí a gente, orando a Deus, ele está se recuperando. É isso aí. É isso aí, meu amado. A gente tem que ser um pidão mesmo. A gente tem que ser aquele menino que não mexa comigo não, senão eu conto pro papai. E eu vou pedir para ele. Desse jeito, viu? Com certeza, com certeza. O nome do teu pai, Maraújo? Oi? Nome do seu pai. É Raimundo. Nossa, Raimundo pai, né? Isso, é Raimundo Araújo também.
Ixi, Raimundo Araújo Filho, você é? Eu sou Araújo Filho, ele é Araújo. Entendi. Irmão Tranquilo? Denis, você queria falar? Pode falar. É isso aí, irmão. Eu quero pedir para orar mais, né? Como para abençoador aí a palavra aí, o grupo de comunhão. É isso aí, porque assim eu vou estar ajudando minha esposa, assim eu vou estar com comunhão com Deus, né? Vou estar ajudando a minha esposa, ajudando o meu filho, ajudando vocês, ajudando o meu trabalho e meu próximo no geral, né? É isso aí. E pelo fim da pandemia, eu acho que é o principal nesse momento, né? Alguém mais? Irmão Lucas, irmão Rangel? Se vocês quiserem, pode ficar à vontade. Pode ligar o microfone e fazer os pedidos de vocês. Vamos ser pidão, igual irmão Araújo. A câmera tá reversa aqui, pera aí, irmão. Irmão, gostaria de pedir oração, porque no momento eu ainda me encontro desempregado. Eu peguei alguns contratos nos Correios, sabe? Aí tem uma lei que você tem que parar 3 meses para ser reativado. Então, gostaria que os irmãos possam estar orando por mim, tá certo? Para Deus abrir as portas de emprego, um emprego fixo, né? Que eu possa ter desenvolvimento, crescer, fazer planejamentos, né? Com a família. E por uma amiga minha chamada Cineide. Ela é uma cantora, serva de Deus, temente a Deus. E ela foi transferida para um hospital e ela está só nas mãos de Jesus. Ela deu positivo para a Covid. Então, a oração que eu peço, irmãos, é por isso. E agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Esse grupo maravilhoso e abençoado. Tá bom? Amém. Irmão Lucas? Oi, irmão, eu queria pedir oração pela minha sogra, né, que ela já está aí na batalha de 1 ano com CA, novamente, né, há 5 anos atrás ela teve CA e, graças a Deus, ela venceu, mas ano passado retornou o CA em outro local, né, do corpo, agora numa parte mais complicada, né, que é a coluna. Mas graças a Deus ela conhece ao Senhor, né, é uma serva de Deus, que Deus possa estar dando forças a ela, né, e a minha esposa, né, que sempre está levando ela para as consultas no ICC, né, porque é muito sofrimento, desgastante, né, e tudo, mas que Deus possa estar fortalecendo as duas, né. Amém. O nome dela? É a Zilda. Certo. Ok, irmão Hélio, anotou tudo? Anotei sim. Pois então, meu amado, mete bronca e vamos pedir a Deus. É um prazer, Senhor Deus, falar contigo. É um prazer, Senhor Deus, estar com homens que querem, Senhor Deus, estar buscando a tua palavra, a tua presença, Senhor Deus. Senhor Deus, entregue em tuas mãos a vida do irmão Marden, que ele pede, Senhor Deus, pelos irmãos que estão em dificuldade, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar cada irmão da nossa igreja, Senhor Deus, e que essa pandemia, Senhor Deus, venha acabar logo, para que os irmãos, Senhor Deus, possam estar comungando uns com os outros, Senhor Deus, e ajudando, Senhor Deus, de forma mais presencial. O irmão Neto, Senhor Deus, te roga, Senhor Deus, para que tu possa abençoar, Pai amado, os irmãos também, e guardar, Senhor Deus, cada irmão da nossa igreja, Senhor Deus, cada irmão da fé, Senhor Deus, livre, longe do mal, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, Senhor, de tudo aquilo que possa nos atingir. E, Senhor Deus, coloque nos corações dos governantes, Pai amado, a tua vontade. Que o Senhor é soberano em tudo, Pai amado, e que eles são só servos do Senhor. E que tudo que eles fizerem, Pai amado, é porque o Senhor colocou no coração deles. Então, Senhor Deus, faz com que eles se arrependam de cada maldade, Senhor, que está no coração deles. E que eles venham, Senhor Deus, te adorar em espírito e em verdade, Senhor Deus. Converta esses corações, Pai amado, maus em corações bons, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, te entrego em tuas mãos o pedido de oração do irmão Cis,
que ele pede, Senhor Deus, pela saúde do irmão Neves, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar o homem, Pai amado, e que esse remédio, Senhor, essa medicação que ele está tomando por conta própria, para tua honra e glória, Senhor Deus, venha fazer efeito, que ele venha ser curado, Pai amado. Mas se não, Senhor Deus, que ele possa procurar uma ajuda médica, Senhor Deus, e possa ser curado, Senhor Deus, porque o Senhor deu inteligência a homens, Pai amado, para trazer, Senhor Deus, cura sim, Senhor Deus, porque o Senhor é poderoso em tudo, Pai amado. Então, faz isso, Senhor Deus. Abençoe o irmão Neles e faz com que ele, Senhor Deus, seja curado desse mal, Pai amado. Em Jesus, Pai amado, o irmão Raimundo, ele te pede, Senhor Deus, para que toda a família dele seja alcançada por ti, Pai amado. Então, Senhor Deus, olha, Pai amado, cada membro da família dele e faz, Senhor Deus, com que todos sejam alcançados por tua mão poderosa, Pai amado, por teu amor infindável, Pai amado, que em nome de Jesus, cada pessoa ali daquela casa, daquela família, Senhor Deus, seja tocada por ti, Senhor Deus. Aumenta, Senhor Deus, a fé do irmão Raimundo, Senhor Deus. Aumenta a fé dele, Senhor Deus, faz com que ele seja, Senhor Deus, ali um sacerdote para cada membro da família dele. Que ele possa, Senhor Deus, ter tanta comunhão contigo, Senhor Deus, que as pessoas que estão ao lado dele, Senhor Deus, sintam o teu cheiro, sintam o teu toque, sintam a tua presença, Senhor Deus, só porque ele tem essa comunhão contigo, Pai amado. Pai amado, abençoe em especial, Pai amado, o pai dele, o Raimundo Parre, Pai amado. Se eu posso estar lá com ele, Senhor Deus, ajudando ele em qualquer tipo de problema, Senhor Deus. Se eu possa livrá-lo de todo mal, Pai amado. Restaurando saúde, restaurando, Senhor Deus, a vitalidade, fazendo com que ele viva muitos e muitos anos aqui na terra, Senhor Deus, com força, vigor, saúde e principalmente, Senhor Deus, comunhão com... Irmão Wellington, você caiu. Não sei se você concluiu a sua oração, mas o seu outro eu, que estava orando, caiu. Amém, né? Meus irmãos, o irmão Wellington concluiu a oração, mesmo que a gente não tenha ouvido, mas ele orou. Eu queria que vocês ligassem a câmera para a gente tirar aquela fotozinha para a gente postar no nosso grupo. Estou esperando, viu, irmão? Pronto, né? Pronto, apareceu o homem. Aquele sorriso, irmão Assis. Todo mundo. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Nós estamos bonitos que nós